Fala pessoal, tudo bem com vocês? E o Daniel Alves, hein? Ele não supera, ele não esquece o São Paulo, usou uma frase completamente infeliz para falar sobre a saída dele do clube e o clube se posicionou. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Daniel Alves, ele sempre que tem a oportunidade, ele dá uma cutucada no São Paulo. Ele dá uma provocada e para um cara que se diz torcedor do clube, eu acho que ele não faz bem. Eu não tô aqui para bater no Daniel, para dizer que, enfim, que ele não deveria ter feito isso, porque isso é chovendo molhado. Eu só acho realmente que o Daniel não precisa disso. É um cara que vai disputar a seleção, vai disputar a Copa do Mundo pela seleção, que a gente vai torcer por ele. É o maior vencedor de títulos da história do futebol mundial. Realizou o sonho pessoal dele de jogar no São Paulo. Ele queria. Ele disse que é torcedor desde sempre, queria jogar no São Paulo, ele conseguiu. Ele chegou no São Paulo e pediu para jogar no meio-campo. Isso é informação que eu tenho interna. Ele realmente pediu para ser meio-campista. Afora a camisa 10, ele pediu para jogar no meio. No Barcelona ele está jogando de lateral. Na seleção ele joga de lateral. No São Paulo ele queria jogar no meio. E no meio ele não era o mesmo jogador que seria na lateral direita. Mas enfim, isso é uma questão que já passou. Agora, o fato é que o Daniel talvez ele não conseguiu junto ao torcedor ser o ídolo que ele imaginava ser e ele tem uma mágoa com o São Paulo. Eu não vou aqui passar a mão na cabeça da diretoria, que fez um contrato absurdo, que fez um contrato amarrado com potenciais parceiros para poder cumprir com o acordo, e isso nunca aconteceu. Uma dívida que foi se acumulando em que ele não recebia aquilo que lhe deviam, isso realmente é injustificável. Isso realmente é de responsabilidade do São Paulo e o São Paulo tem que arcar com isso, como está arcando até onde eu sei, num acordo firmado em 60 parcelas de R$ 400 mil. Ou seja, ele segue ganhando do São Paulo, mesmo sem jogar, por muito tempo. Dinheiro que é dele, merecido, que estava em contrato, ele não obrigou ninguém a fazer esse contrato com ele, isso realmente está tudo certo. Agora, a pergunta que se faz é, precisa? Precisa, depois de ter saído, continuar espezinhando, provocando o torcedor que ele diz ser, que ele diz amar o São Paulo? Não faz sentido para mim. Para quem não sabe o que aconteceu, o Daniel Alves participou de um documentário da FIFA e falou sobre a saída dele do São Paulo. Ele disse que quando ele foi para a Olimpíada, por exemplo, ele ficou comparando as situações. E disse, quando você passa por um momento bom, você compara com o seu momento ruim, com as coisas que você está vivendo e que chegou no seu, que percebeu que havia chegado no seu limite. E aí usa uma frase que é: a abelha não tem tempo de ensinar para a mosca que mel é melhor que merda. Ah, Daniel, 20 milhões de pessoas, pelo menos, no Brasil, torcem para esse clube gigante como o São Paulo Futebol Clube. Você se diz torcedor do São Paulo. Precisava disso? Com toda a sua história, com todos esses títulos, um cara que está no Barcelona, o cara que é titular hoje da seleção brasileira, o cara que realizou o sonho de jogar no São Paulo, que está recebendo do clube, precisava disso? É pequeno demais. Eu jamais vou entender. Eu admiro muito o Daniel pela sua carreira, mas cada vez que ele fala do São Paulo, ele só se inviabiliza com um torcedor que um dia acreditou que ele pudesse ser um ídolo. E isso ele jamais vai ser. Ele chega numa apresentação apoteótica no Morumbi, com ídolos, inclusive, participando da sua apresentação, e não corresponde à altura. Acho que profissionalmente, tecnicamente, isso nem tem o que dizer. Ele cumpriu, ele jogou, ele voltou da Olimpíada, ele entrou em campo. Enquanto ele esteve bem, ele jogou, fora a questão de pedir para jogar no meio, né? Porque isso nenhum jogador tem que escolher posição, né? Hierarquicamente, quem manda é o treinador e o jogador obedece, independentemente do jogador que for. Mas eu não vou nem discutir a questão técnica do Daniel. Agora, o comportamento dele. E aí a gente pode voltar, né, dele tocando tantã no meio da pandemia, num samba com a mão machucada, desfalcando o time em momentos importantes e tocando um samba como se nada tivesse acontecendo. Entre outras polêmicas que ele se envolveu, inclusive depois
da saída do São Paulo, sempre falando no São Paulo como uma coisa ruim. E o jogador ele nunca pode esquecer que o problema das instituições são as pessoas. As pessoas que em algum momento erraram com ele, essas pessoas elas não podem levar o nome da instituição. E muito menos o torcedor tem culpa disso, de que certas pessoas erraram com ele em algum momento e podem ter errado, não tem problema nenhum. O torcedor não tem culpa disso. Nada tem a ver com isso. Esse torcedor que um dia, Daniel, depositou toda a confiança em você. Então, poxa vida, eu fico muito triste com esse tipo de coisa, porque o torcedor do São Paulo não merecia. E você, Daniel, continua recebendo o dinheiro do São Paulo, o dinheiro que está lá em contrato, que está lá no acordo, siga a sua vida e seja feliz. Mas supera, viu? Supera. São Paulo passou. São Paulo não deu para você aquilo que você queria. Eu diria que o contrário também é verdade. Comenta aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!